Palavra do autor. Ao entrarmos nos portais da Carta aos Efésios, estamos penetrando nas regiões celestiais, onde temos uma visão dos propósitos divinos para a Igreja na face da terra, de uma maneira deslumbrante. Neste singelo comentário, não tivemos a pretensão de responder a todas as dúvidas, nem de refutar pontos de vista divergentes sobre o texto da carta. Nosso desejo é, sobretudo, glorificar o grande Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e contribuir para a elucidação das partes mais importantes aos estudos da Palavra de Deus. A carta aos Efésios conta a fantástica história da salvação no plano estabelecido antes da fundação do mundo. É a história mais linda e maravilhosa que o Espírito Santo inspirou ao grande apóstolo dos gentios, Paulo. Tal é a sublimidade dessa história, que temos a impressão de que saímos da limitada dimensão humana e entramos na dimensão espiritual. É a esta que o apóstolo Paulo denomina de regiões celestiais, nas quais podemos alcançar os píncaros e as profundezas da glória de nossa salvação. Para penetrar nas regiões celestiais, é preciso ter fé, uma fé transcendental, com olhos e mentes espirituais. Para compreender esta maravilhosa pérola neotestamentária, não é preciso ser teólogo. Basta submeter-se ao Espírito Santo, através da meditação e da oração, no estudo da carta. E o próprio Espírito nos adentrará nos tesouros imensuráveis encontrados nessa epístola paulina. Norman B. Harrison, em seu livro Efésios, o Evangelho das Regiões Celestiais, na página 6, ele escreveu o seguinte, abre aspas, aqueles que se aproximaram da carta aos Efésios na atitude de ceder humildemente à necessidade da sabedoria celestial, da mente ativada pelo Espírito Santo, de olhos de coração iluminados, surgirá das páginas da epístola, para ser registrado na retina da alma, o retrato da vida mais extasiante que alguém possa esperar ter sem ser, agora transportado ao próprio céu. Caro leitor, deixe-se transportar para as regiões celestiais pelo Espírito Santo e conhecerá os mistérios gloriosos da salvação, somente revelados aos crentes em Cristo. Que este modesto trabalho conduza sua mente a descobertas maiores e mais profundas, escondidas na carta aos Efésios e não apresentados neste livro. Para a glória de Deus, Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, esperamos que o Espírito Santo conduza a nossa mente ao coração da carta aos Efésios. Termina aqui a parte da palavra do autor. Capítulo 1. O glorioso propósito da salvação. 1. Saudação. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo sempre teve uma maneira peculiar de iniciar suas cartas sem fugir ao estilo da época. A carta inicia com o nome do escritor, depois o do destinatário e, finalmente, a saudação. Paulo toma o estilo convencional de seu tempo e o coloca no nível mais elevado, porque seu tratamento é para irmãos da fé. Parte 1. Sua identificação pessoal, versículo 1. Ele começa, como de praxe na época, com o primeiro nome, Paulo,
e a seguir apresenta os títulos mais importantes que lhe asseguram uma autoria apostólica. Após iniciar com o nome, Paulo designa a si mesmo de servo de Jesus Cristo, um título que todos os verdadeiros cristãos possuem, se realmente o servem ao Senhor Jesus Cristo. Parte 2. Sua identificação ministerial. Apóstolo. Apóstolo é o título que ele mais usa em referência a si mesmo. O Novo Testamento apresenta 3 significações para este título. Primeira, dá a ideia de um mensageiro. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Segunda, quando Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para pregar, o sentido da palavra apóstolo toma o significado de enviado. Atos, capítulo 14, versículo 4 ao 14. Terceira, a significação de apóstolo nesta carta é a de embaixador de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De princípio, o embaixador referia-se quase que exclusivamente aos 12 apóstolos, nomeados e enviados por Jesus e feitos testemunhas oculares de sua ressurreição. Paulo não foi um dos 12, mas afirma convenientemente ter sido enviado por Cristo e se denomina em várias de suas cartas como apóstolo de Jesus Cristo. Temos aí as referências: Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Carta aos Gálatas capítulo 1, versículo 1, Efésios 1, 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Título capítulo 1, versículo 1. Paulo se diz apóstolo de Jesus Cristo não só no sentido de pertencer a ele, mas também no de ser enviado por ele como embaixador a terras estrangeiras. Vamos para a parte 1.3. Sua saudação aos destinatários. Está no versículo 1 da mesma carta. Após apresentar-se, Paulo faz sua saudação aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A designação da palavra santos aos crentes é frequência no Novo Testamento. Esta palavra aparece outras vezes nesta mesma carta com um sentido especial de separados. Os santos são os separados para o serviço de Deus. A palavra tem sentido ativo, isto é, diz respeito aos crentes santificados e separados da vida do mundo. 1.4. O sentido da saudação cristã. No versículo 2 encontramos 2 outras palavras muito usadas nas saudações apostólicas, que são graça e paz. No mesmo versículo está a procedência de graça e paz, que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os judeus usavam apenas a palavra shalom, que significa paz, em sua saudação. Mas os cristãos primitivos acrescentaram-lhe mais uma palavra, graça, e se saudavam com graça e paz, dando uma significação singular à saudação cristã. Graça expressa o favor soberano de Deus para os homens, como fonte de todas as bênçãos. Paz, o ato reconciliador do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. Graça e paz são dádivas tanto do Pai como do Filho. Parte 2. Bênçãos espirituais em Cristo. 2.1. A fonte das bênçãos. Bendito o Deus e Pai. A palavra bendito tem um sentido exclusivo e singular, porque restringe
restringe-se a Deus. Só Ele é digno de ser bendito. Porém, os homens tornam-se benditos quando recebem as bênçãos da parte desse Deus bendito. O vocábulo bendito indica que o crente pode pronunciar bênçãos sobre Deus. O uso dessa expressão pelo apóstolo no início da carta surge como uma canção oferecida a Deus por suas grandes bênçãos sobre a vida de Paulo. É uma forma de louvor. Paulo estava cheio da graça divina ao escrever esta carta. Por isso brotavam de seus lábios muito louvor e adoração. Por 3 vezes, nos versículos 6, 12 e 14 do mesmo capítulo, o apóstolo ensina que a finalidade de todas as coisas que Deus realizará é para louvor de sua glória, o qual nos abençoou, ou como está noutra tradução, o qual nos tem abençoado. O primeiro, nos abençoou, pretérito perfeito simples, situa no tempo passado uma ação completa e acabada. O segundo, nos tem abençoado, pretérito perfeito composto, indica a ação preterida que continua no passado até o presente. Assim, esta aponta para uma fonte de onde jorram todas as bênçãos espirituais. 2.2. Bênçãos cristocêntricas. Está no versículo 3. Com todas as bênçãos espirituais em Cristo, é outra forte expressão que revela a nós que todas as bênçãos recebidas são cristocêntricas. Todas partem dele e se manifestam nos crentes. As palavras em Cristo indicam o relacionamento íntimo do crente com Cristo. A expressão bênçãos espirituais nos faz entender que todas as bênçãos, quer materiais ou espirituais, procedem da mesma fonte, Cristo. Muitas bênçãos são dadas em forma material, mas estão diretamente relacionadas com a nossa vida espiritual. 2.3. A sublimidade das bênçãos espirituais, versículo 3, abre aspa, nos lugares celestiais, fecha aspa. Versículo 3, é uma frase que denota a sublimidade da vida cristã, ou seja, o nível mais elevado no qual fomos colocados. Se somos espirituais, ainda que no corpo mortal, nossas vidas são espirituais. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João, capítulo 17, versículo 14 e 16. Paulo chama a atenção a que, assim como Cristo, versículo 20, está assentado à destra do Pai nos lugares celestiais, também nós, estando em Cristo, já estamos como que levantados desse mundo. É uma posição em Cristo e é um estado, abre aspa, em Cristo, fecha aspa. Portanto, nossa vida cristã neste mundo é cristocêntrica. Alguns intérpretes preferem abre aspa, bens celestiais, fecha aspa, em vez de lugares celestiais. Entretanto, a colocação da palavra lugares indica uma posição espiritual elevada a que o crente regenerado é posto a partir do momento da regeneração. O crente se torna uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vivendo numa nova dimensão espiritual em Cristo Jesus. 3. Escolhidos pelo Pai. O sentido das palavras eleger e escolher, nesse texto, temos a participação do Pai Celestial na nossa redenção, como o texto mesmo indica. Abre aspa, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Versículo 4. As palavras eleger e escolher têm o mesmo sentido.
A forma do verbo escolher no grego está no passado e o significado literal da expressão nos elegeu, nele, dá uma ideia mais forte que é escolheu-nos para si mesmo. De outra forma, o Pai nos elegeu em Cristo para sermos seus. 3.2. A questão do ato soberano de Deus. Versículo 4. Há quanto tempo ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Versículo 4. O ato de escolher-nos antes de todas as coisas revela a presciência de Deus. A questão da presciência divina deu origem à doutrina da predestinação absoluta. Algumas correntes de interpretação têm procurado defender o ato soberano de Deus como capaz de escolher a quem quer, como e quando quer. É claro que o sentido da palavra escolher nos obriga a raciocinar, pois o sentido dessa palavra implica em separar uns e deixar outros, por sua presciência. Deus conhece os que hão de se salvar e os que se perderão. Porém, este fato não dá direito a nós, objetos ou não dessa eleição, de julgar, nem o de delimitar a ação da soberania de Deus. Entendemos a vontade soberana de Deus para fazer e desfazer, salvar ou deixar de salvar, escolher ou não o que lhe apraz, mas não podemos aceitar a ideia de que Deus possa, por causa de sua soberana vontade, rejeitar um pecador arrependido. A vontade soberana de Deus tem seu princípio na justiça, e a escolha dos crentes é feita segundo a obra expiatória de Cristo Jesus, seu Filho, que cumpriu a justiça exigida para dar oportunidade a todos quantos o aceitam por Salvador e Senhor. Assim como a pregação do Evangelho engloba todas as criaturas na face da terra, também o alcance da vontade soberana de Deus na escolha dos salvos é global. Nossa fé em Cristo e a aceitação de sua obra redentora são a base de nossa eleição. Assim como o povo de Israel foi escolhido em Abraão, os crentes neotestamentários foram escolhidos em Cristo. 3.3. O destino dos crentes feito na eternidade. Versículo 5, abre aspas, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, fecha aspas. Versículo 5. Este versículo indica que o destino foi determinado antes. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A expressão, abre aspas, filhos por adoção por Jesus Cristo, fecha aspas, versículo 5, apresenta a posição atual dos crentes. Vamos voltar aqui. A expressão, abre aspas, filhos por adoção por Jesus Cristo, fecha aspas, versículo 5, apresenta a posição atual dos crentes. No passado, éramos apenas criatura de Deus, afastados da sua comunhão, mas pela fé em Cristo, Gálatas 3:6, fomos recebidos como filhos e conquistamos a posição de filhos legítimos. João capítulo 1, versículo 12. Vamos agora para o 3.4. Escolhidos para filhos de Deus, versículo 5. Fomos feitos filhos de adoção para si mesmo. Isto revela o passado e o presente dos crentes. Todos fomos feitos e criados para vivermos em comunhão com Deus, como filhos de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Atos capítulo 17, versículo 28. Pelo pecado, o privilégio se perdeu,
mas pela graça de Deus, em Cristo e através dele fomos restaurados à filiação. João capítulo 1, versículo 12. Este ato divino foi feito em Cristo segundo o beneplácito de sua vontade, isto é, a vontade soberana de Deus e o seu grande amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Promoveram esta eleição. Todos os que nascem de novo, João capítulo 3, versículo 3, nascem segundo o supremo propósito divino para viverem e servirem a Deus. 3.5. Escolhidos por causa do amado, versículo 6. Abre aspas, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Fecha aspas. Versículo 6. Neste versículo, a segurança de nossa aceitação como filhos de Deus está no amado, que é Cristo. Ele é o Filho amado de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 17 e 17, versículo 5. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, temos uma expressão paralela que afirma ser Jesus, abre aspas, o Filho do seu amor, fechando aspas. A graça de Deus se manifestou para nós por causa do amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora vamos para a parte 4. Remidos pelo Filho. Capítulo 1, versículo 7 ao 12. 4.1. Jesus, o Redentor, versículo 7. A parte da redenção compete ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Para entendermos este assunto, devemos conhecer o sentido da palavra redenção, que significa comprar outra vez. Cristo pagou o preço de nossa redenção, visto que ele foi o preço dessa redenção. Fomos libertados para Deus. Mateus 20, 28. O homem não pode redimir-se por outro meio que não seja a obra expiatória de Cristo. Ser redimido é a necessidade básica que o pecador tem da graça de Deus. 4.2. O fato da redenção, versículo 7. Abre aspas. Em quem temos a redenção? Fecha aspas. Versículo 7. A redenção está ligada à ideia de sacrifício com derramamento de sangue. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. A morte de Jesus com o derramamento do seu precioso sangue fez a remissão de nossos pecados. O efeito da redenção é a nossa justificação. Romanos 5, 1. Todos os pecados foram expiados pelo sangue de Cristo, como continua o versículo 7. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Abre aspas, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, fechando aspas. A remissão dos pecados foi um ato do amor grandioso de Deus, conforme diz a Escritura em continuação, abre aspas, segundo as riquezas da sua graça, fecha aspas, versículo 7. O acesso às riquezas da graça de Deus é precedido pela remissão dos pecados, que deve ter ação constante contra os pecados involuntários que cometemos, pois se a pena do pecado foi apagada na cruz. Temos agora de vigiar contra o poder do pecado que procura impedir a comunhão verdadeira com Deus. 4.3. O efeito da redenção, versículo 8, abre aspas, que ele fez abundar para conosco, fechando aspas, versículo 8, a abundância das riquezas da sua graça terá sua efetivação mediante, abre aspas, o perdão dos pecados, em toda a sabedoria e prudência. Versículo 8, o sentido dessa expressão alcança o pleno conhecimento que todo crente deve ter de si mesmo, de sua salvação, de seu estado moral e de suas relações com Cristo. A forma de vida que adotamos como crentes é que determina a disposição de Deus para que abundemos nas riquezas da sua graça. A bênção da redenção no verso 8 é estritamente divina, sem nenhum mérito humano.
4.4 A revelação do mistério da redenção, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, versículo 9. Qual será este mistério? Qual é o mistério da sua vontade descoberto hoje? É a salvação eterna em Cristo Jesus revelada como o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse mistério glorioso se faz carne na pessoa de Jesus Cristo. João 1,14. 4.5 A dispensação da redenção. Versículo 10. Dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 10. A palavra dispensação significa administração. O Novo Testamento emprega esta palavra para refletir-se as diferentes administrações das bênçãos de Deus. A Bíblia fala de 7 dispensações e cada uma equivale a um período especial em que Deus administrou sua economia na terra. No grego, a palavra dispensação é oikonomia e dela deriva a palavra economia. No uso bíblico, dispensação é administração divina sobre todas as coisas criadas. O sentido literal é administração dos assuntos de uma casa. 4.6 A plenitude dos tempos da redenção. Está no versículo 10 ainda. Plenitude dos tempos é uma expressão que indica o fim de uma época ou de um período em que Cristo colocará cada coisa no seu lugar. E tudo quanto Deus planejou em Cristo, segundo o seu eterno propósito, alcançará completa realização. Já que nos versículos anteriores, Cristo completou a obra que tinha de fazer em relação à salvação da humanidade. E completada toda a obra, Deus o Pai reunirá todas as coisas em Cristo. Indica que todas as coisas incluem tanto as que estão no céu como as que estão sobre a terra. Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 19. E devem ser reunidos em Cristo. Tudo deve ser renovado e restaurado em Cristo. O sentido da palavra reunir é recapitular, ou somar em um, ou unir sobre uma cabeça. É o que Deus fará. Um dia, Deus juntará em Cristo todos os reunidos. Um dia, Deus reunirá em Cristo todos os remidos pelo seu sangue. A redenção efetuada por Cristo inclui os céus e a terra, quando ele restabelecerá tudo para uma nova vida, um novo reino espiritual e eterno, em que os ímpios e os demônios serão lançados fora, da presença de Deus para sempre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A expressão juntará todas as coisas em Cristo não se limita apenas à igreja arrebatada, mas refere-se também a todo o universo. A parte final do versículo 10, tanto os que estão no céu como os que estão na terra, inclui toda a criação, homens e anjos. Absolutamente tudo há de encontrar seu fim no grande e vitorioso Jesus. Colossenses capítulo 1, 15 e 16. 4.7 A grande bênção da redenção, versículo 11. Nele, digo, em quem fomos feitos herança. O direito à herança é alcançado não por mera casualidade, nem por méritos humanos, mas pela graça de Deus, pelo cumprimento do seu propósito, tornando-nos aptos para receber esta gloriosa bênção. Feitos heranças do Senhor, essa gloriosa bênção, feitos heranças do Senhor. No Velho Testamento, o povo de Israel era a herança de Deus, mas perdeu esse direito por sua incredulidade. Em seu lugar, isto é, em Cristo, fomos feitos herança sua. O texto indica que nos fez herança nele, conquistado no Calvário por ele e para ele. Agora somos herdeiros com Cristo da herança
que Deus nos tem preparado na eternidade, segundo o seu eterno propósito. 4.8. A predestinação no propósito da redenção. Versículo 11. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. A colocação da palavra predestinação nesse texto tem dado margem a uma interpretação errada sobre a questão da soberania de Deus. O fato da soberania de Deus é incontestável, mas o resultado proposto por muitos intérpretes é injusto, pois torna esse Deus soberano em sua vontade, injusto e incoerente com sua própria palavra. Deus, ele é soberano e faz o que lhe apraz, mas ele é justo e imparcial, dando a todos os homens a mesma oportunidade. Entretanto, Deus conhece aquele que lhe serve e os que não querem servi-lo. O significado da palavra predestinar é estabelecer o destino antes. Deus estabeleceu o destino de todos os que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador para pertencerem à herança divina. Em Romanos 8, de 28, a Escritura diz que somos chamados conforme o seu propósito. O destino dos crentes em Cristo está predestinado automaticamente para a salvação. O livre-arbítrio das pessoas indicará o seu destino escolhido. Na aceitação ou rejeição da obra de Cristo, se cumprirá a soberana vontade de Deus. Ele conhece cada ser humano em todos os tempos e não se esquece de nenhum detalhe, conforme os milhões e milhões de vontades. Conhece os milhões e milhões de vontades livres para decidirem sobre suas vidas. E ele sabe quais e quantas aceitarão sua vontade divina. 4.9. A soberania do conselho da vontade divina na redenção. Versículo 11 e 12. A gloriosa esperança dos crentes está no fato de que Deus fez tudo. Vamos voltar. A gloriosa esperança dos crentes está no fato de que Deus fez tudo, segundo o conselho de sua vontade. Este escolhe e indica a Trindade constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidindo o destino dos homens. As palavras predestinados, propósito, conselho, vontade, estão em íntima relação e mostram claramente toda a soberania de Deus. O fim desse propósito divino revela-se no versículo 12, quando diz que alcançamos essas bênçãos para louvor de sua glória. 4.10. A promessa da redenção para judeus e gentios. Versículo 12. As palavras finais do versículo 12 dizem: nós, os que primeiro esperamos em Cristo, a quem Paulo está referindo? Aos judeus, visto que ele mesmo era judeu. A colocação da frase indica o seu estado anterior, quando desconhecia Cristo. Paulo estabelece aqui o contraste entre os judeus e os gentios, para mostrar que tanto os judeus como os gentios têm o mesmo direito de posse em Cristo. Por outro modo, Paulo designa os judeus, nós, que esperavam a promessa da primeira vinda de Jesus, Isaías capítulo 53, quando diz, nós, os que primeiro esperamos. Depois, no versículo 13, ele se dirige aos gentios convertidos, vós que têm recebido o Espírito Santo da promessa. Portanto, judeus e gentios têm o mesmo direito e privilégios em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parte 5. Selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O versículo 13 diz, literalmente, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui Paulo inclui tanto judeus como gentios,
na participação da promessa do Espírito Santo. A frase inicial, tendo nele crido, refere-se naturalmente a Cristo. E o pronome vós indica os que haviam crido em Cristo. No versículo 12, Paulo usou o pronome nós para referir-se aos judeus. E no versículo 13, o pronome vós para referir-se aos gentios participantes da mesma bênção. 5.1. O ministério do Espírito Santo na redenção, versículo 13 e 14. Os dois versículos 13 e 14 apresentam o ministério do Espírito Santo, revelando-nos que, sem a participação dele, para promover a fé em Cristo, a salvação seria incompleta. O Pai planejou-a, o Filho providenciou-a e o Espírito Santo aplicou-a. Este nos leva a nos apropriarmos, voltando. Este nos leva a nos apropriarmos dessa fé em Cristo. 5.2. O selo da redenção, versículo 13. Fostes selados. O ato de selar tem o significado de marcar alguma coisa. É publicar o direito de posse sobre o objeto selado. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo procura assegurar seu direito de posse sobre nós. Não importa a classe, raça ou língua. Em Cristo, tornamo-nos um só povo, tendo a mesma marca, o Espírito Santo. Várias são as razões pelas quais se usa um selo. Primeira, para certificar e confirmar como verdadeira alguma coisa. Segundo, para assimilar. Segundo, para assinalar propriedade particular. Terceira, para assegurar direito de posse. O testemunho desse selo nos crentes se encontra em várias passagens bíblicas. Romanos capítulo 5, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 1 João capítulo 5, versículo 10. 5.3. A identificação do selo como promessa. Está no versículo 13. Com o Espírito Santo da promessa. É uma expressão que indica a promessa divina feita tanto no Antigo como no Novo Testamento. A promessa da operação do Espírito Santo em nós, sobre nós, ao redor e dentro de nós. Explica o sentido do versículo 13. O fruto do Espírito de Gálatas 5:22 é o resultado vibrante e visível do selo do Espírito Santo da promessa nos crentes. 5.4. O penhor da redenção, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Outra vez fala do Espírito Santo. A palavra penhor tem o sentido de alguma coisa de valor dada para assegurar o direito de posse. A continuação do versículo 14 dizendo: para a redenção da possessão de Deus. Aclara o versículo 13. Notemos que a possessão espiritual é recíproca, pois tanto é nossa quanto é de Deus. Temos posse do Espírito Santo e essa possessão assegura o mesmo direito a Deus. Somos dele. Nossa herança é ampla, pois a temos em parte aqui na terra, como a temos no céu. E o Espírito Santo é em nós, voltando. E o Espírito Santo em nós é direito à herança prometida no céu. 6. Primeira oração do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Nestes versículos, Paulo, com o coração devoto, lembrando-nos-se. Voltando. Nestes versículos, Paulo, com o coração devoto, lembrando-se de seus leitores, orando e agradecendo a Deus por eles, numa demonstração do seu espírito altruísta e intercessório, ensina-nos uma grande lição. Nos versículos 3 a 14,
Do mesmo capítulo, nossa posição em Cristo é assegurada pelas 4 bênçãos principais que emanam de Deus. Fomos eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, fomos remidos pelo seu sangue e fomos selados com o Espírito Santo até o dia em que corpo, alma e espírito sejam plenamente livres para o gozo eterno. Depois que Paulo mostrou essas 4 bênçãos divinas, vamos voltar. Depois que Paulo mostrou essas 4 bênçãos divinas, orou pelos Efésios, impelido pelo grande amor que tinha para com aqueles irmãos na fé. Orou pelo crescimento espiritual da igreja e no versículo 16 ele diz ainda: não cesso de dar graças a Deus por vós. 6.1 voltando, 6.1 2 aspectos da vida de oração de Paulo, versículo 16. Destacados no versículo 16. Em primeiro lugar, vamos voltar. Em primeiro lugar, sua constância na oração e o contínuo apelo dos crentes para que orasse sem cessar. Romanos 12:2, Efésios 5:18, Colossenses capítulo 4, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O segundo aspecto de sua oração está no agradecimento. Ele ensinou à igreja que a intercessão deve estar acompanhada de louvores ao Senhor. Temos aí a referência em Efésios 5:19, Filipenses 4:6, Colossenses 3:15 ao 17, Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:18. 6.2. A oração de intercessão pelos crentes de fé A oração de intercessão pelos crentes de Éfeso, versículo 16. 6.2. A oração de intercessão pelos crentes de Éfeso, versículo 16. A intercessão na oração é eficaz em seus resultados, denotando um espírito altruísta e desprendido de si mesmo. Ele preocupava-se constantemente com o nível espiritual dos crentes de Éfeso. Por isso, mesmo estando numa prisão em Roma, intercedia por aqueles irmãos. 6.3. 3 pedidos especiais na oração do apóstolo. Versículo 17 e 18. A oração do apóstolo dos gentios. Voltando, a oração do apóstolo das gentes. Teve 3 pedidos especiais para os crentes da igreja de Éfeso. Ele começa com as palavras: que ele vos dê. Aí no versículo 17, apresenta a seguir os 3 pedidos. Primeiro, o espírito da sabedoria. Segundo, o espírito da revelação. Terceiro, iluminados os olhos do entendimento. 6.3 e 1 ao mesmo tempo. O primeiro pedido: para que vos dê o espírito de sabedoria. A palavra espírito neste versículo refere-se ao espírito humano, não a outro espírito. Temos a referência aí em Romanos capítulo 1, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 23 e Colossenses capítulo 1, versículo 9. Entretanto, entendemos que é o Espírito Santo que opera no próprio espírito do crente. O pedido de Paulo para que Deus dê o espírito de sabedoria e revelação refere-se à experiência cristã vivida pelos efésios. Por isso desejava que esta experiência fosse fortalecida na fé. Que sabedoria é essa? É a sabedoria espiritual, para terem pleno conhecimento da verdade divina e para terem uma visão clara e racional do significado da vida cristã. O espírito de sabedoria é dado pelo Espírito Santo que habita no interior do crente em Cristo.
Esta sabedoria espiritual contrasta com a simples sabedoria humana. Ter o espírito de sabedoria é ter conhecimento. Ter o espírito de sabedoria é ter o espírito de conhecimento de Deus. É penetrar nos seus tesouros imensuráveis. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8, o apóstolo Paulo, quando fala acerca dos dons do Espírito, apresenta, entre os demais dons, aquele que ele denomina de dom de sabedoria. Sem dúvida, quando ele ora em favor dos Efésios, pede que Deus lhes dê esse dom, que habilita o crente a salvar. Voltando. Sem dúvida, quando ele ora em favor dos Efésios, pede que Deus lhes dê esse dom, que habilita o crente a saber viver uma vida cristã vitoriosa, podendo distinguir todos os valores espirituais. Ter o espírito de sabedoria é ter a ação do Espírito Santo aclarando os mistérios espirituais através da mente. É ter luz sobre a glória do Cristo ressurreto. É a capacitação para saber distinguir entre o bem e o mal. É o poder para conhecer a Jesus Cristo na Bíblia. É automaticamente conhecer a Deus. 6.3.2. O segundo pedido é para que tenham o espírito de revelação. Versículo 17. O sentido da palavra revelação indica a importância do pedido de Paulo em favor dos Efésios. Revelação significa tirar o véu sobre alguma coisa obscura ou escondida. É ter uma experiência espiritual, isto é, uma visão espiritual dos valores espirituais. É a visão que penetra no conhecimento de Deus. Há um conhecimento inacessível ao homem natural, o conhecimento das coisas divinas. Só pelo espírito de revelação será possível conhecer essas coisas. O espírito de revelação é dado pelo Espírito Santo. Não significa uma nova revelação além daquilo que já está revelado nas Escrituras. O sentido da expressão espírito de revelação diz respeito a uma iluminação da parte do Espírito Santo no espírito do crente para que ele possa ver claro as verdades espirituais. Não significa aquela iluminação natural e gradual que pode aparecer com o estudante da palavra de Deus, mas importa num conhecimento pleno e profundo dos mistérios espirituais escondidos na Bíblia Sagrada. 6.3.3. O terceiro pedido nesta oração está no versículo 18, que diz: tendo os olhos iluminados do vosso entendimento, a sabedoria divina só poderá ser vista por olhos iluminados, que não são olhos naturais, mas os olhos do vosso entendimento. 6.4. 3 possibilidades expressa na oração. Versículo 18. A expressão tendo os olhos iluminados no entendimento fornece 3 possibilidades. 6.4.1. Primeira, o entendimento iluminado, que nos possibilita ter uma compreensão da razão de nossa separação do mundo. Fomos salvos para servir a Deus aqui na terra e fazermos herança com Cristo na eternidade. Enquanto se está em trevas, todas as coisas espirituais são obscuras. Mas quando Cristo entra em nós, o Espírito Santo desfaz as trevas e nos dá uma nova visão, uma nova compreensão. É quando teremos condições de, com o entendimento iluminado, notar a diferença entre o salvo e o perdido. Em algumas versões, temos uma variante textual, que, ao invés de entendimento, aparece a palavra coração, ou seja, tendo iluminado os vossos olhos, tendo iluminado os olhos do vosso coração.
O texto correto encontrado em todos os manuscritos iniciais realmente é coração. O sentido dessa palavra se faz entender por entendimento e certamente algum escriba, ao copiar o texto original, preferiu o vocábulo entendimento. A iluminação do coração ou do entendimento não é simples descoberta ou a acuidade intelectual, mas é a ação do Espírito Santo fazendo penetrar sua luz radiante sobre as grandes verdades, mas é a ação do Espírito Santo fazendo penetrar sua luz radiante sobre as grandes verdades divinas. Aquilo que a mente natural não pode perceber, a alma pode ter olhos que vejam mediante o Espírito Santo. 6.4.2. Segunda, a capacidade de olhar para as riquezas de sua glória com olhos espirituais. Esta glória é o reflexo do caráter de Cristo revelado na obra expiatória e conhecida na sua glorificação. É a glória da herança que o Pai Celestial tem para nós. João capítulo 17, versículo 24. 6.4.3. Terceira, tendo os olhos iluminados. Do nosso interior poderemos ver a suprema grandeza de seu poder. Versículo 19. Ora, depois de termos uma visão da glória de Cristo e estarmos conscientizados de nossa vocação celestial, precisaremos ainda de poder. Esta experiência opera segundo a força do seu poder. Versículo 19. Que poder é este? Ele se manifesta pela vontade do Espírito Santo. É a capacitação dada pelo Espírito para penetrarmos nas riquezas espirituais. Ninguém jamais poderá, por capacidade intelectual ou apenas por desejo próprio, penetrar nessas riquezas sem a obtenção desse poder. Esse poder nos fornece a chave dos tesouros divinos. O poder que nos regenerou é o mesmo que nos habilita a viver uma vida de vitória sobre o pecado. 6.5. As riquezas espirituais encontradas através da oração. Versículo 19. No versículo 18, somos possibilitados a conhecer essas riquezas da sua glória. Já no versículo 19, indica o conhecimento da suprema grandeza de seu poder para conosco. Paulo nos dá a impressão de ter penetrado nas riquezas dos mistérios divinos e então, quando usa o vocábulo suprema, nos leva para dentro desses mistérios gloriosos. A palavra suprema, traduzida no grego, uberbalho, dá sentido literal de ultrapassar, ir além, lançar além. Como objetivo, a palavra suprema fala daquilo que é extraordinário ou fora da medida ou incomensurável. Esses objetivos indicam que as riquezas de sua glória ou a suprema grandeza de seu poder são incomensuráveis, isto é, não se podem medir pelos cálculos humanos. Tudo em Deus é grandioso. Quando a continuação do texto diz: os que cremos segundo a operação da força do seu poder, entendemos mais uma vez que a nossa participação nas riquezas de sua glória e do seu poder só é possível mediante o ato divino em nosso favor. Esse poder no grego, dunamis, significa energia, força, habilidade, mas no que se refere à força do seu poder, significa o impulso que leva alguém a realizar determinado trabalho. É o Espírito Santo que nos possibilita, isto é, nos faz entrar ou nos torna capazes de conhecer as riquezas da glória de Cristo. 6.6. Paulo exalta a Cristo na sua oração. Versículo 20 e 23. Nos versículos 20 e 23,
temos a exaltação de Cristo sobre todas as coisas. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-nos. 6.6. Paulo exalta a Cristo na sua oração, versículo 20 e 23. Nos versículos 20 e 23, temos a exaltação de Cristo sobre todas as coisas, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Este versículo é a continuação do versículo 19. Ele mostra que o mesmo poder que tirou a Jesus Cristo do túmulo, ressuscitando entre os mortos, é o poder que levanta um pecador da morte espiritual e o coloca numa nova posição de comunhão com Deus. Romanos 8:11. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho para que Israel passasse a seco. Êxodo 14:15 ao 26. Foi que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Agora, nesse mesmo poder está à nossa disposição, pois podemos usá-lo em nossa experiência diária. 6.6.1. Cristo anuncia todos os poderes espirituais. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, esta parte do versículo 21 indica a supremacia do poder de Deus sobre todas as forças espirituais. As designações principado, poder, potestade e domínio falam de camadas angelicais puras, isto é, que servem a Deus, bem como das camadas angelicais caídas, anjos caídos, os quais, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, estão sob o poder de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 20. Todas essas forças estão sujeitas ao poder de Cristo, pois a ele foi dado esse poder e autoridade. Mateus 28, 18. Apocalipse 1, 17, 18. 6.6.2. Cristo acima de todo nome e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 21 também. Mais uma vez, o poder implica na autoridade maior e no nome maior. Filipenses 2:9. Que lhe foi dado acima de todo nome. As palavras neste século e no vindouro mostram que o seu poder tem ação presente, isto é, no tempo e na eternidade. 6.6.3. Cristo acima de todas as coisas, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Tudo que se move está sob o controle de Cristo. O próprio Pai colocou tudo sob seu domínio. A seus pés. Salmo 8, 7, 1 Coríntios 15, 27. Esta expressão mostra que Cristo foi elevado a uma posição de poder absoluto. Sua autoridade, além de ser absoluta, é universal. 6.6.4. Cristo como cabeça da igreja, versículo 22. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Sua autoridade é absoluta em relação à igreja. Ele é o cabeça da igreja, Cristo, e não o Papa da igreja romana, é que ocupa essa posição. O corpo da igreja não está separado da cabeça. É a cabeça que comanda o corpo e seus membros em particular. 6.6.5. Cristo como Senhor do seu corpo, a igreja. Repetindo. 6.6.5. Cristo como Senhor do seu corpo, a igreja.
que é o seu corpo, o poder é administrado por Cristo em favor da igreja, que é o seu corpo, cada crente. Vamos lá. O poder é administrador, repetindo. Versículo 23, que é o seu corpo, versículo 23, o poder administrado por Cristo em favor da igreja, que é o seu corpo. Cada crente devidamente ligado a este corpo recebe as bênçãos desse poder. É a união vital e espiritual com Cristo que nos torna poderosos na vida cristã. A complementação do versículo 23 diz que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude de Cristo representa toda a sua vida atuando sobre todo o seu corpo. Cada crente, membro do corpo, é dinamizado por essa plenitude que envolve toda a igreja, todo o corpo. A igreja é a plenitude de Cristo, porém é Cristo quem a enche e a plenifica com a sua glória e a sua presença. No capítulo 4 e versículo 13, o crente é convidado a procurar crescer até que chegue à medida da estatura completa de Cristo. Em outras traduções, a expressão aparece assim: até que cheguem à estatura da sua plenitude. 6.6.6 Cristo, a plenitude do seu corpo, a igreja. Versículo 23. Que cumpre tudo em todos. Nada do seu corpo fica fora do seu alcance. Cada membro, mesmo os mais insignificantes, recebe poder da mesma fonte que os demais. Este versículo mostra que ele é fiel e cumpre tudo. Os que estão unidos a ele por sua vida na igreja recebem o seu poder. Parte 7. Salvos pela graça. Capítulo 2, versículo 1 ao 10. A forma mais simples para entendermos este texto é dividi-lo em 3 tempos: passado, presente e futuro. 7.1. No passado, apresenta o que éramos. Confere aí no capítulo 2, versículo 1 ao 3. 7.1.1. Éramos mortos em delitos e pecados. Esse tipo de morte é espiritual, isto é, morte em relação a Deus. Há também o tipo de morte espiritual para o pecado. Nesse segundo tipo de morte, a condenação deixa de ser. A palavra delito indica um estado. A Bíblia afirma que o homem é pecador por natureza pecaminosa adquirida. Romanos capítulo 5, versículo 11. No nascimento físico, o homem nasce com essa natureza pecaminosa, mas para entrar no reino de Deus ele precisa nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 ao 5. A ideia de vida, na Bíblia, em geral, é um estado de comunhão com Deus, e a ideia de morte é um estado de separação de Deus. Então, toda a raça humana, em Adão, depois da queda, é espiritualmente morta. Em Cristo, o último Adão, os homens são vivificados espiritualmente para terem comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 48. 7:1-2. Éramos andantes perdidos, em que noutro tempo andastes. Este versículo mostra como andávamos no pecado. Voltando, este versículo mostra como andávamos no passado sem Cristo. O verbo andar implica ação e movimento. Todos os nossos passos eram inseguros e tristes. 7.1.3 Seguimos o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo, estávamos condicionados a uma peregrinação sem destino certo. Estávamos sobre o domínio do espírito do mundo e andávamos segundo a vida deste mundo. Isto é, nos conformávamos com a corrente da vida pecaminosa deste mundo. A forma da expressão segundo o curso deste mundo
aparece com um sentido mais claro em outras traduções, como seguindo o espírito deste mundo. Esta segunda expressão nos dá a ideia do mundo como inimigo de Deus, isto é, não o mundo físico, mas o mundo como sistema espiritual satânico. A palavra mundo no grego é cosmos, que significa sistema de coisas ou governo. Em relação ao mundo influenciado pelos poderes satânicos, caracteriza os homens inconversos sob o seu domínio. A palavra curso dá o sentido desse sistema no original grego. Por outro lado, quando lemos segundo o curso deste mundo, o apóstolo quer fazer-nos entender como sendo o conjunto de ideias e de tendências que marcam cada época da história do homem. Também a influência do século sobre a vida dos homens representa o mundo em suas manifestações práticas. Outro sentido da palavra curso é carreira, ou seja, a manifestação do sistema satânico sobre a vida dos homens que seguem seu próprio caminho. A sequência do versículo 2 mostra a força que impele a manifestação do mal, quando afirma que o curso deste mundo segue segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Logo, entendemos que existe um causador da manifestação do mal. E esse é o diabo, identificado como o príncipe das potestades do ar e como o espírito da desobediência, operando nos homens inconversos. Colossenses capítulo 3, versículo 6. O espírito da desobediência tem a missão de subjugar os homens e de insurgi-los contra Deus, através da desobediência, que é uma forma de rebelião contra o Senhor e Criador do homem. Todas as formas contrárias ao espírito da desobediência glorificam a Deus. Por isso Satanás usa seus aliados, espíritos caídos, para impelirem as almas humanas à satisfação da carne, com o fim de impelir que elas comunguem com Deus. A atuação do poder do pecado é detida pelo poder da obra redentora de Cristo. 7.1.4 Fazíamos a vontade da carne, versículo 3. O versículo 3 apresenta o relato do homem carnal, as primeiras palavras entre os quais indica uma olhada retrospectiva do apóstolo, identificando a si mesmo e aos outros judeus, agora crentes em Cristo. A colocação verbal no tempo passado, dizendo, entre os quais nós antes andávamos, mostra que os crentes, antes de crer em Cristo, viviam como filhos da desobediência e não havia diferença alguma quanto ao estado do pecado, tanto para os judeus como para os gentios. Todos os filhos da desobediência em seu estado natural são filhos da desobediência, indicando logo a fonte do pecado no homem, ou seja, a causa pela qual vive no pecado. 7.1.5 Fazíamos a vontade dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos é uma continuação do versículo 3 e apresenta a razão por que andávamos segundo o curso deste mundo. A fonte do mal dentro do pecador está em sua natureza pecaminosa. É essa natureza pecaminosa que obriga ou subjuga a vontade do homem para obedecer às inclinações da carne. O termo carne aqui denota o ser moral do homem dominado pelo pecado. Os apetites da nossa carne indica o corpo físico sob o domínio das concupiscências somente são satisfeitas. Vamos voltar. Os apetites da nossa carne
corpo físico sobre o domínio das concupiscências somente são satisfeitas mediante a busca e realização desses desejos. A carne física é inconsciente e o que o torna pecaminosa e desequilibrada são os desejos Esses desejos alimentados no interior transformam-se em vontade, e essa vontade sob o domínio da natureza pecaminosa. Éramos por natureza filhos da ira. Vários outros textos da Bíblia fornecem a mesma ideia na expressão filhos da ira, como seja, filhos da desobediência, Efésios 2:2, filhos da morte, 2 Samuel 12:5, Salmo 79:11, Salmo 102, filhos da perdição. Ainda que esse último indique objetivamente o diabo, João 17:12, 2 Tessalonicenses 2:3, filhos do inferno, Mateus 23:15, etc. Todas essas expressões mostram a paternidade ou a origem do mal, que é Satanás. Por outro lado, filhos da ira são todos aqueles que, por seu pecado, estão sob a ira de Deus. A ira divina é a santa indignação de Todo-Poderoso contra o pecado. Entretanto, deixam de ser filhos da ira os que se colocam debaixo do sangue expiador de Jesus Cristo. Uma pessoa crente que se deixa dominar pelas concupiscências da carne obriga o Espírito de Deus a retirar-se do seu interior e automaticamente a ira de Deus se manifesta contra esta pessoa por ter Deus sofrido um agravo à sua santidade. A santidade de Deus se levanta como uma barreira contra a possibilidade do pecado, e essa barreira podemos identificá-la como sendo a sua ira. Romanos capítulo 1, verso 18. As palavras do versículo 3 que dizem: e éramos por natureza, assimilam o estado natural inato do pecado. Do pecador, que se expressa com características próprias e ativas. A natureza caída do homem sempre se opõe às características benéficas do seu primeiro estado, antes da queda. Os estigmas do pecado aparecem tão logo uma criança venha ao mundo. Mesmo ela não tendo conhecimento do mundo que a rodeia. Enquanto estamos no mundo, haverá sempre uma batalha dentro do nosso ser entre a carne e o espírito. Devemos manter as inclinações da carne subjugadas ao espírito, para que ao final da vida física o espírito vença uma vez por todas a carne, e livre-se dela pela transformação do vosso corpo mortal em corpo espiritual. Temos aí a referência em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 57. 7.2. No presente apresenta-se o que somos agora. 2.4 ao 6. Capítulo 2, versículo 4 ao 6. 7.2.1. Somos filhos da misericórdia de Deus, versículo 4. A expressão mais Deus, que é riquíssima em misericórdia, nos dá uma visão maravilhosa do novo estado espiritual daquele que aceitou a obra de Cristo em sua vida. Neste versículo está em destaque a riqueza da misericórdia de Deus e a grandiosidade do seu amor. Nos versículos 1 a 3, estudamos a triste condição de pecado da humanidade, mas agora no versículo 4, Deus entra em ação em favor dos que buscam a sua misericórdia. Ele interrompe a história com as palavras iniciais do versículo, mais Deus. Vemos a intervenção divina em favor da humanidade. Ele resolve abrir os mananciais de sua misericórdia para os homens.
A palavra misericórdia tem um significado bem mais rico do que aquele que comumente conhecemos. É uma palavra composta de duas outras no latim, misere e cordis, que respectivamente significam. O sentido que interpreta a junção dessas duas palavras para misericórdia é colocar um miserável no coração. Assim fez Deus através de Jesus Cristo. Deus amou o mundo miserável e o colocou no seu coração. A natureza divina é de amor e justiça. Há um profundo desejo no coração de Deus pelos homens, para que sejam salvos e restaurados, a fim de que o seu propósito elevado para o homem seja alcançado. João capítulo 3, verso 16. 1 João capítulo 4, verso 9. A manifestação da misericórdia divina para com a humanidade prova o seu grande amor a todos e o seu desejo de que todos sejam recuperados. 7.2.2 Fomos vivificados em Cristo. Versículo 5. No versículo 5, diz: estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Primeiro, o texto nos mostra a situação anterior e depois o meio pelo qual fomos alcançados. Literalmente traduzida, a expressão nos vivificou com Cristo apresenta-se assim: nos fez viver com Cristo. Isto é, nos fez viver segundo o mesmo poder que vivificou a Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4, 7, 8 e 11. Entendemos que pela morte de Jesus morremos com ele, para em sua ressurreição ressuscitarmos com ele. Essa ressurreição é espiritual, isto é, a nossa, porque indica a nossa vida recebida. Pela cruz morremos para o pecado e pela ressurreição ganhamos nova vida em Cristo Jesus. 7.2.3 Temos uma nova cidadania nos lugares celestiais. No versículo 6, na segunda parte do versículo... Voltando, no versículo 6, na segunda parte do versículo, está escrito: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que entendemos por assentar nos lugares celestiais em Cristo? É uma pergunta. A designação para lugares celestiais, antes de tudo, indica nossa nova cidadania do cristão. Somos cidadãos dos céus. Por isso, mesmo a vida espiritual em Cristo é num plano elevado superior. Referência a Filipenses capítulo 3, verso 20. 7.2.4 Fomos colocados num plano espiritual elevado. Lugares celestiais indica o nível fora deste mundo. Sistema satânico, no qual somos colocados como novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. A contínua comunhão do crente com Cristo lhe dá, já nesta vida, uma posição celestial que espera alcançar em sua plenitude na vinda do Senhor Jesus Cristo. Visto que estamos nele e sendo o seu corpo místico, como regenerados, podemos compreender o sentido dessa importante afirmação. Indica o terceiro estado de Cristo depois da sua morte. Primeiro, ele morreu e nós morremos com ele. Segundo, ele ressuscitou gloriosamente e nós ressuscitamos com ele em novidade de vida. Terceiro, ele foi elevado ou exaltado às regiões celestiais, na presença do Pai. E nós também fomos elevados com ele, participando da sua glória. Voltando, e nós também fomos elevados com ele, participando da sua glória nas regiões celestiais. Estamos assentados nele, isto é, fazemos parte do seu corpo místico e glorioso, que é a igreja. A grande lição desse novo estado de vida espiritual da igreja nas regiões celestiais é
que o crente tem por obrigação estar acima do regime que governa este mundo. O seu sistema é o de Cristo e por isso mesmo superior. O crente não se deve submeter ao sistema mundano, sobre o que Paulo aconselha, e não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Não conformar-se com este mundo significa não entrar na forma deste mundo ou no curso deste mundo. 7.3. O que seremos no futuro? 2/7. 7.3.1. Demonstração eterna da obra redentora. Versículo 7. As palavras no versículo 7 anunciam a razão final da salvação. A expressão para mostrar nos séculos vindouros diz respeito ao futuro da igreja. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação de Deus e do seu poder sobre a terra. Após o arrebatamento, na destruição do anticristo e prisão do diabo, com a instalação do reino milenar, a terra verá a grandeza da igreja. 7.4. A manifestação da graça de Deus, versículo 8 ao 10. 7.4.1. A fonte da salvação conquistada. Pela graça sois salvos. No versículo 8, este versículo indica a fonte da salvação, a graça de Deus. A continuação do texto aponta o meio de alcance, que é a fé. Quando diz, sois salvos por meio da fé, uma das grandes finalidades da redenção é a manifestação da graça de Deus. A fé é o instrumento para se obter a salvação. A graça de Deus foi manifesta na pessoa de Jesus, pois ele conquistou essa salvação. 7.4.2. O meio da salvação conquistada. O verso 9 diz, não por obras se alcança a graça de Deus. O verso 8 afirma que essa graça é dom de Deus, não se compra nem se vende, e independe do mérito humano. A salvação se recebe pelo ato de fé, sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20 e 28. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 5. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 3, versículo 5. 7.4.3. Vamos lá. O resultado da salvação conquistada. O verso 10 mostra o resultado da obra salvadora. Somos feitura sua. Significa que fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. No ato da criação no Éden, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Com a queda e o pecado, essa feitura divina foi arruinada, e essa imagem do divino no ser interior foi distorcida. Então Deus, no novo ato de criação, apenas do homem interior, arruinado, fez uma nova criatura à imagem do seu Filho Jesus. Gálatas 6,15, Efésios 4,24 e Colossenses 3,10. Feitos novos, podemos agora andar num novo caminho e fazer as boas obras. O fazer boas obras independe da vontade do regenerado, porque é parte de sua vida nova. Isto está em consonância com o objetivo da nossa eleição, conforme está escrito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios, capítulo 1, verso 4. Termina então o capítulo 1, o glorioso propósito da salvação.